Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nesse mês de março nós estamos refletindo sobre o tema Somos Família de Deus. E hoje pela manhã, no encerramento do nosso seminário Fé Cristã e Cultura Contemporânea, nós tivemos uma palestra muito especial do presbítero Solano Portela, onde ele falou sobre o ataque à família por meio da educação secular. Ele falou sobre família, e agora à noite eu quero continuar falando, compartilhando com os irmãos sobre família também, só que de uma forma diferente. Eu desejo continuar refletindo com você sobre um assunto que é extremamente vital para a nossa convivência de todos aqueles que são chamados família de Deus, vital para a saúde da igreja, vital para a saúde da sua família, vital para a saúde de qualquer relacionamento, sem exceção. Essa noite conversaremos sobre uma virtude que é uma exigência a todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo, quer esteja diante de uma multidão ou diante de um único semelhante, ou até mesmo sozinho em seus pensamentos. Você vai precisar dela em todas essas circunstâncias. E eu estou falando da humildade. E eu quero convidar os irmãos a refletirem sobre a humildade, abrindo as suas Bíblias, por favor, ou acessando as suas Bíblias, no livro de Filipenses, no capítulo 2, faremos a leitura a partir do verso de número 1. E como vocês já viram, antes de mim, eu não sabia, o tema da nossa reflexão é convite à humildade. Todos acharam? Amém? Vocês estão quietos hoje, viu? Achando estranho. Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ainda ouço folhas? Amém. Se não conseguiu, acompanha aqui comigo, não tem problema nenhum. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, e que Ele derrame graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Ore comigo nesse instante. Baixe a sua cabeça, baixe a sua fronte, feche os seus olhos e oferte esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, nós confessamos, Pai, a nossa total dependência do Senhor, Pai. Nós confessamos, Senhor Deus, a nossa total dependência do Teu Santo Espírito, porque sem Ele, Pai, nós não conseguimos entender as Tuas santas escrituras, Pai. Nós dependemos da iluminação que vem do alto, Senhor, para entendermos a Tua vontade. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre o Teu povo nessa noite, sobre a minha vida. E Deus, em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que a Tua voz seja ouvida nessa noite, Pai.
É o que eu te peço, Senhor, confiando na tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tinha feito alguns planos, mas não foi aqueles planos de mudar a pregação toda não, viu? Fiquem tranquilos. Eu fiz alguns planos, mas eu entendo que eu devo começar essa mensagem falando um pouco de mim. Falando um pouco de uma experiência importante que eu tive, e eu espero que ela edifique a sua vida, em nome de Jesus. No final do ano passado, eu lembro que nós estávamos naquela correria do Natal do Salvador, e de repente eu recebi uma ligação do pastor Abraão, pastor da nossa igreja, falando assim: Pastor Lucas, eu quero que você dê uma entrevista na televisão. A entrevista vai ser para a TV Bahia. Aí eu falei, tá certo. Eu acho que o pastor confundiu as pessoas, e eu acho que ele esqueceu de quem eu sou. Porque se existe uma pessoa que tem medo de câmera, medo de gravação, sou eu. Eu só falo em público pela graça de Deus. Eu não posso negar a vocação que Deus me deu, não posso negar o chamado que Deus me deu. Mas o pastor Abraão, ele mandou a mensagem, ele ligou, acho que mandou uma mensagem. E aí eu pensei, quer dizer, não pensei. A resposta já era não, é óbvio. Falar na televisão, estou fora, essa coisa não é para mim. E eu sei que eu não coloquei diante de Deus, não orei, não busquei, e respondi, mandei uma mensagem para o pastor Abraão, que a mensagem ela não tinha uma resposta definida. Eu nem sei como eu escrevi aquele texto. Eu não sabia se a resposta era não ou se era sim. Não ficou clara para ele. Aí, como vocês conhecem, o nosso pastor, ele deu um aperto. E aí, você vai ou você não vai? Aí eu falei, nossa, Senhor, e agora? Tem que orar. Fui botar o joelho no chão, orei, consagrei, busquei ao Senhor, e o Senhor deu direção, dizendo, meu filho, vá, eu estou separando isso para você, vá. E eu falei, Senhor, mas se o Senhor está nesse negócio mesmo, fala comigo de forma clara, Senhor Deus, eu preciso entender a tua vontade, porque sozinho eu não vou para esse negócio. E aí Deus, ele me deu aquele texto: se você não me confessar diante dos homens, eu não te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu falei, tá certo, Senhor, já entendi que o Senhor está falando comigo. Eu vou. E aí eu sei que eu tive uma experiência muito especial naquela manhã, na manhã da entrevista, porque eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu estudei, preparei, pensei nos argumentos, tentando precaver, assim, tentando adivinhar as perguntas. Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia. Eu dependo do Senhor. O Senhor quer que eu fale alguma coisa diferente? E Deus me deu paz, me deu o texto do profeta Jeremias, dizendo, olha, eu vou colocar minha palavra na tua boca, a quem eu te mandava você falar, você vai e fala, a quem eu te enviar, você vai, e não temas, porque eu sou contigo. Eu tive ano passado uma das experiências mais fantásticas com Deus, porque em todo o processo eu sabia das minhas limitações, mas eu sabia, eu tive, não sei se vocês já assistiram algum filme onde você tem lá um personagem que é ultra frágil, mega frágil, e ele está diante de um exército. E aí aquele exército começa a recuar diante dele, e ele acha que é ele, mas na verdade tem alguém sustentando ele, alguém por trás dele. E na verdade a sensação que eu tive foi exatamente essa, de que Deus estava comigo, que eu não precisava temer absolutamente nada, porque Ele estava comigo. E aquela experiência foi fantástica. E essa é a parte boa da experiência. A parte ruim da experiência eu vou contar agora. Eu nunca recebi tanta foto de tela de televisão. Todo mundo tirou foto da tela da televisão e eu recebi várias fotos de tela de televisão. Verdade, né, irmã? Ela mandou aqui também. E aí, o que é que acontece? Eu vi a gravação, vi fotos, aí eu fui no aniversário, acho que da filha do pastor Fábio, aí chegou lá, o garçom falou, te vi na televisão, você é pastor da IBAN. Eu falei, nossa, o negócio teve uma proporção grande, né? E aí veio aquele sentimento no coração. Compartilho ou não compartilho? A vaidade falando assim, ó, compartilhe, publique. Tanta gente publica tanta coisa, partilha tanta coisa. Para a glória de Deus, compartilhe. Mensagem de final de ano de Natal, compartilhe. Eu falei, eu não vou compartilhar esse negócio, não.
Porque se eu compartilhar, não vai ser para a glória de Deus. Se eu compartilhar isso, vai ser para a minha glória e não para a glória de Deus. E aí eu venci aquilo e fiquei muito feliz porque eu não compartilhei, porque se eu compartilhasse eu faria pelas motivações erradas. E daí que eu fraquejei por um instante. Mandei essa mensagem para um determinado grupo, o único grupo que eu mandei, um grupo só. Confesso o meu pecado, eu fraquejei, mandei para um grupo só. E sabe o que aconteceu? Para a glória de Deus, ninguém desse grupo comentou absolutamente nada. Nada. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Ninguém comentou absolutamente nada. E Deus falou no meu coração, está vendo o que eu te disse? Está vendo o que eu te disse? E meus irmãos, eu comecei com essa história porque nós vamos falar sobre humildade, mas nós vamos falar também sobre o sentimento de vaidade, de soberba, de orgulho. E o meu coração, ele está sendo tratado pelo Senhor. Todas as vezes que eu subo esse púlpito, eu trago alegria no meu coração, gratidão por pregar, mas eu trago também temor, porque eu sei que eu prestarei conta de toda a palavra que sai da minha boca um dia diante do Senhor. E antes de refletirmos sobre esse tema, eu preciso dizer a todos os presentes que a palavra de Deus tem sido espelho para mim, que ela tem confrontado os meus pecados. Pastor, tem pecado? Claro que tem. Claro que tem. Confrontado o orgulho do meu coração. E por graça, Deus ele tem aperfeiçoado o meu caráter. Como diz John Piper, temos que pregar o evangelho para nós todos os dias. Eu preciso do evangelho de Cristo todos os dias. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais andamos com Ele, Ele lança luz sobre o nosso coração enganoso, sobre o nosso coração pecaminoso. Quanto mais andamos com Ele, mais Ele expurga de nós os nossos pecados. Saiba que eu estou pregando para você, estou pregando para mim também. E se em algum momento essa mensagem ela for desconfortável para você, saiba que ela tem sido para mim também. Nós estamos juntos nessa, nós estamos no mesmo barco. Você pode dizer amém? E eu quero começar falando sobre o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta. Por que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses? E o primeiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta é por gratidão. O apóstolo Paulo escreve essa carta para agradecer a generosidade da igreja de Filipos para com ele. E olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte, vocês vão me ajudar porque eu já estou cansando um pouquinho aqui. 1, 2, 3. Como vocês sabem, Filipenses... Meus irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja boa, era uma igreja que sustentava a obra missionária, uma igreja envolvida com a obra missionária. Foi a única igreja que apoiou o apóstolo Paulo desde o início. A comunidade dos filipenses era uma comunidade multicultural. Naquela igreja, naquela comunidade, haviam pessoas de várias nacionalidades, pessoas de todas as camadas sociais estavam representadas naquela igreja. Filipos era considerada uma boa comunidade. Por isso o apóstolo Paulo escreve aquela igreja com gratidão, com um tom de gratidão, com alegria no seu coração. Filipenses é conhecida por muitos como a carta da alegria. Apesar do apóstolo Paulo estar em cadeia, sob cadeias, preso, ele fala sobre alegria ou em tom de alegria. Mas, meus irmãos, é bom lembrar que até as boas igrejas têm problemas. Eu tenho ouvido muita gente falando sobre a nossa igreja como uma boa igreja. As pessoas que chegam aqui, a IBAN, nós entrevistamos lá naquela entrevista de integração, as pessoas falam, não, a igreja é uma igreja muito boa. Eu digo, meus irmãos, glórias a Deus por isso. Nós estamos falando sobre humildade, que a sua boca não te louve, mas sim a do outro. Mas não custa nada lembrar a todos os presentes que até as igrejas ditas boas, chamadas de boas, têm problemas. E exatamente o segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve aos filipenses é por causa de um problema. Os filipenses estavam tratando com o orgulho.
O apóstolo Paulo também escreve a verdade para combater os falsos mestres, que seriam as ameaças externas. Mas o apóstolo Paulo escreve para combater também essa ameaça interna, que é o orgulho. E eu gostaria de dar uma ênfase especial a essa questão do orgulho na igreja dos Filipenses. Essa igreja, meus irmãos, ela tinha um orgulho que era proveniente do orgulho da cidade de Filipos. A igreja tinha um orgulho que era proveniente do orgulho da cidade, pelo fato da cidade ter sido elevada ao status de colônia romana. Naquela época, de vasto domínio do Império Romano, os habitantes de Filipos se vangloriavam por terem se tornado cidadãos romanos, por possuírem o chamado jus italicum, a cidadania romana. Por causa desse motivo, eles se orgulhavam por pertencerem à colônia romana Júlia Augusta Filipêncio. Eles tinham um orgulho por causa disso. E aquele orgulho que caracterizava o ambiente cultural de Filipos havia penetrado a igreja. E o apóstolo Paulo escreve para combater coisas terríveis que estavam acontecendo lá. A igreja de Filipos estava desfrutando de um ambiente marcado por intrigas, por partidarismo, por desunião, por vaidade, por altivez. Todos os conflitos e sentimentos motivados por o principal sentimento, por esse principal sentimento que é o orgulho. E sobre o orgulho, essa é a confirmação, gente. O apóstolo Paulo estava lidando com isso aí. Quando ele escreve, nada façais por rivalidade ou por vaidade, é porque a coisa lá não estava boa. Mas falando sobre esse sentimento terrível que é o orgulho, e o nosso efeito de transição, ele não funcionou, não tem problema, mas vocês vão ficar sabendo, não vai ter surpresas à mensagem. Mas o Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o orgulho é a fonte de todas as... Porque é a fonte de todos os vícios. C.S. Lewis também, ele vai dizer que o orgulho leva a todos os outros vícios, fazendo coro com Agostinho. Mas ele diz algo muito forte, ele diz que é o estado mental mais oposto a Deus que existe. O homem, ele está mais distante de Deus quando ele abriga no seu coração esse sentimento terrível, esse pecado terrível do orgulho. E C.S. Lewis diz também, todos os vícios menores vêm de quem? Do diabo, quando trabalha no nosso lado animal. Este vício, porém, não nasce na nossa natureza animal, esse vício vem direto do inferno. É puramente espiritual, consequentemente muito mais sutil e perigoso. O orgulho é essa atitude de autossuficiência, de independência para com Deus, de autonomia para com o Criador, mas é um sentimento também de farisaísmo e superioridade para com os outros. É muito interessante, meus irmãos, porque nós costumamos identificar e odiar com facilidade o orgulho nos outros. Quando vemos uma pessoa orgulhosa, nós falamos, não quero conta com essa pessoa, não tem essa pessoa que se acha demais, olha, não dá para mim, eu convivo com qualquer coisa menos com orgulho. Mas incrível, interessante que nós temos muita dificuldade de identificar o orgulho no nosso próprio coração. O orgulho, ele rouba a honra e glória devidas a Deus. O orgulho, ele pode tomar muitas formas, inúmeras formas, mas tem apenas um único objetivo, que é a autoglorificação. E C.S. Lewis, no seu livro, no clássico Cristianismo Puro e Simples, ele dedica um capítulo para falar sobre o orgulho, e ele chama o orgulho de o grande pecado. E ele diz que, de acordo com os mestres cristãos, o orgulho, ele é o vício fundamental. Eu nunca tinha pensado no orgulho como um vício, até essas últimas 2 semanas, quando eu passei a observar o meu coração. Os nossos corações, eles são viciados em orgulho. E eu meio que sem querer, sem ser uma coisa bem definida no meu coração, eu falei, poxa, todas as vezes que eu perceber que eu estou sendo orgulhoso, eu vou me prostrar diante de Deus. Eu vou confessar o meu pecado. E, meus irmãos, não queiram nem saber quantas vezes eu precisei ficar de joelho. Não queiram nem saber. Por causa do orgulho do meu coração. O orgulho é o vício fundamental, o orgulho é o mal supremo. Por causa do orgulho, Lúcifer se transformou em Satanás.
Por causa do orgulho, anjos se transformaram em demônios. Por causa do orgulho, Adão cometeu o pecado original, desprezando a palavra que saiu da boca de Deus, dizendo: olha, eu não preciso dessa palavra. E é com esse sentimento destrutivo, com esse sentimento diabólico, que o apóstolo Paulo está preocupado. A alegria de Paulo não poderia estar completa enquanto o espírito de facção existisse naquela igreja. E é por isso que ele diz: olha, completai a minha alegria. Tendo o quê? Tendo o mesmo modo de pensar. 1, 2, 3, vocês. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor. O orgulho estava atrapalhando a unidade da igreja. O orgulho estava atrapalhando a comunhão dos crentes, estava atrapalhando que a obra de Deus acontecesse naquele lugar. E o apóstolo Paulo apela para o exemplo maior de Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, filipenses, metropolitanos, olhem para o exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. E esse sentimento fez com que Jesus abrisse mão dos seus direitos. Mesmo possuindo todos os direitos, Jesus, ele abre mão dos seus direitos. Enquanto eu estava estudando, eu pude observar uma coisa interessante. A maioria dos comentaristas, quando analisam esse texto de Filipenses, F.F. Bruce, J. Carson, Dr. J. Carson, todos eles fazem uma comparação interessante entre a figura de Cristo, a pessoa de Cristo e as pessoas de Adão e Lúcifer. Enquanto Adão e Lúcifer, eles desejaram ardentemente serem Deus, Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou a esse direito. Antes, Jesus abriu mão da glória divina e assumiu a forma humana. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a forma de servo. E com base nessa perícope, nesse pedaço aqui do nosso texto, da nossa reflexão, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma característica muito sutil do orgulho, desse pecado que é o orgulho. Meus irmãos, o orgulho, ele é essencialmente competitivo. O combustível do orgulho é a competição. A grande questão é que o orgulho de cada um de nós está em competição direta com o orgulho dos outros. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas em se ter algo a mais que a pessoa do lado. E usando aqui a reflexão de C.S. Lewis, nesse capítulo que ele fala sobre o orgulho, ele vai dizer que nós dizemos que uma pessoa, ela é orgulhosa por ser rica. Ah, fulano é orgulhoso porque ele é rico. Fulano é orgulhoso porque ele é inteligente. Ou fulano é orgulhosa porque ela é bonita. Olha como ela se cuida, ela é orgulhosa porque ela é bonita. Mas é a comparação que torna as pessoas orgulhosas. É o sentimento de superioridade. aquele prazer diabólico de querer estar acima das outras pessoas. Na verdade, meus irmãos, a pessoa ela não é orgulhosa porque ela é bonita. É porque ela é mais bonita do que as outras pessoas. Ela não é orgulhosa porque é rica, porque se todos fossem ricos, ela não teria motivo pelo qual se orgulhar. E essa é a essência, esse é o combustível do orgulho, a competição, o querer ser mais do que as outras pessoas. Mas fato é, e nós temos que assumir, que nós estamos em constante competição uns com os outros. Nós estamos em constante competição com os nossos cônjuges, com os nossos filhos,
com chefes, empregados, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Queremos ter sempre razão, queremos sempre estar no controle, queremos sempre fazer as coisas do nosso jeito, porque só vai funcionar se for do nosso jeito. Nós também, meus irmãos, estamos em franca competição nas redes sociais. E eu temo, meus irmãos, esse próximo período de eleições. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre cada crente da Igreja Batista Metropolitana, para que use as redes sociais com sabedoria. Porque nós estamos em franca competição nas redes sociais. Nós queremos apresentar o melhor texto, o mais fundamentado argumento, a opinião mais sensata e coerente, porque só quem tem opinião sensata e coerente somos nós. Queremos sempre ter razão sobre tudo, opinar sobre tudo. Queremos destruir os nossos inimigos com as teclas, a todo custo, nas redes sociais. E quando isso acontece, muitos entram numa disputa cega. Meu irmão, não estou falando nada que não exista não. Eu sei que se eu pedisse para levantar a mão, quantos crentes você já viu batendo boca nas redes sociais? Eu sei que todo mundo aqui levantar a mão, porque isso é fato. Mas quando isso acontece, nós entramos numa disputa cega por causa do nosso orgulho, essa coisa de querer ser mais, e tornamos-nos marionetes da intolerância e damos vazão à nossa bestialidade e estupidez. E eu achei essa frase aqui interessantíssima. O orgulho, ele emburrece até as mentes mais brilhantes. Aquele que é humilde aprende com mais facilidade. E eu vou contar uma história para ilustrar essa coisa de orgulho e aprender com facilidade. Especialmente esse aspecto do orgulho, o combustível do orgulho, que é a competição. Quem nunca competiu com o cônjuge que atira a primeira pedra? Hoje a minha esposa está aqui, ela pode olhar para mim, então eu não tenho onde me esconder aqui. E eu lembro de uma situação simples. Eu lembro que lá em casa no início era assim. A gente está lutando com isso aí. Mas era competição por quase tudo. Minha esposa é psicóloga, eu sou teólogo, vim da área de tecnologia. Então, se o assunto era da área de psicologia, se eu opinasse, eu estava frito. Eu fatalmente estava errado, né? Então, teve uma determinada vez, eu não ia contar isso, me perdoe minha esposa, mas eu fui visitar uma família e tinha uma pessoa que tinha uma espécie de um problema psicológico, e eu achei que eu tinha identificado aquilo. E os psicólogos já estão me olhando atravessados aqui, porque eu não sou psicólogo. E eu sei que eu fiz lá a anamnese, né? Fiz lá o relatório, escrevi tudo. Falei, poxa, percebi isso. Quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, eu acho que essa pessoa tem esse problema aqui. Aí ela olhou para mim e falou assim, pode ser e pode não ser. Eu falei, gente, não recebi nenhum reforço positivo, né? Fiquei mal. Mas para não somente queimar o filme da minha esposa, tem uma história contrária também. Como eu me achava, né? Eu vim da área de tecnologia, então lá em casa a tecnologia é comigo. Eu estava resolvendo um problema de interface tecnológica, e eu falei assim, Lu viu que eu estava resolvendo o problema, ela quis opinar, eu falei, amor, deixa comigo, tranquila, deixa comigo. Fiquei lá meia hora quebrando a cabeça para resolver o problema, ela querendo me ajudar e eu só afastando. E não disse uma palavra. Mas no meu coração eu estava dizendo, o que é que Luciana, que não entende nada de tecnologia, quer fazer para me ajudar? O quê? E aí que eu estava tendo dificuldade, ela falou assim, amor, de longe, você já tentou fazer desse jeito? E eu falei, não. E eu fiz do jeito que ela disse. E ela estava certa. E aí eu tive que voltar atrás, engolir o meu orgulho. Ou melhor, nunca engula o seu orgulho, porque ele vai ficar dentro de você. Expurgue o seu orgulho, coloque esse orgulho para fora, em nome de Jesus. E aí eu tive que dizer, amor, me perdoe, você estava certa. E desde então eu fiquei refletindo que às vezes não vale a pena nós empreendermos um esforço muito grande em nossa argumentação, porque caso nós estejamos errados, o caminho de volta vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Quando você empreende muita força num argumento para vencer o seu cônjuge, que naquele momento se torna o seu oponente, quando você empreende muita força e você descobre que você está errado, o caminho de volta vai ser mais difícil.
O apóstolo Paulo está dizendo à igreja dos Filipenses: meus irmãos, olhem para o exemplo de Cristo. Parem de competir uns com os outros. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo aqui nessa igreja, ele diria: irmãos metropolitanos, muita gente acha que vocês são bons, mas tomem cuidado com o orgulho. Tomem cuidado com o orgulho. Tomem cuidado com o orgulho de vocês, para que vocês não andem brigando, se matando no meio da igreja. Porque Cristo fez de vocês família, nós somos família de Deus. Cristo fez de nós irmãos. Por isso, metropolitanos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E movido por esse sentimento, Jesus, ele se esvaziou. E não só se esvaziou, mas ele também serviu. E o verbo no original grego é o kenou, que dá origem à doutrina da kenosis, do esvaziamento de Cristo, que significa literalmente, como você está vendo na imagem, tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. É bom deixar muito claro que o Senhor Jesus Cristo, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da forma divina e assumiu a forma de um servo, assumiu a forma de um escravo. E ele derramou a sua vida em nosso favor até a última gota. Jesus serviu a pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, famintos, doentes, pessoas tristes, enlutadas. Jesus veio para servir e ele serviu e se doou até o fim. E já perto do final da sua vida, enquanto os discípulos, eles ainda estavam alimentando pensamentos soberbos em seus corações, lá no cenáculo depois da ceia. Você lembra desse texto? Jesus, ele pega água e bacia, cinge-se com a sua toalha e lava os pés dos seus discípulos, e depois ele diz a cada um deles: olha, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês fazem muito bem, porque eu sou o mestre e senhor. Ora, eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Nós vivemos em comunidade, nós temos uma liderança, mas no reino de Deus, o processo é inverso, o invertido é contrário. Se eu sou pastor, eu tenho que ser aquele que mais serve. Se somos pastores, temos que sermos as pessoas que mais servem na comunidade, temos que ser o exemplo. Se vocês são líderes de departamento, de ministérios, de grupos pequenos, deem exemplo. Sejam os que mais servem. Sejam os mais desapegados. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma questão interessante dessa reflexão. Talvez a princípio pareça uma questão puramente teológica, mas eu acredito que vai fazer sentido para a nossa reflexão. O Dr. Jonas Madureira, no seu livro intitulado Inteligência Humilhada, ele vai dizer assim, olha, a gente não pode comparar o esvaziamento de Cristo ao nosso esvaziamento. Porque a expressão do original grego, kenou, esvaziou, a kenosis, é uma palavra que só é empregada no Novo Testamento para a figura de Cristo. Porque Cristo, enquanto ser divino, ele se esvazia assumindo forma de servo. E se nós já somos homens, nós não temos do que nos esvaziar. Porque a kenosis é o divino se esvaziando para ser humano. Mas ele chama a nossa atenção para outro verbo, que é o verbo do sentimento, é o verbo do frônesis. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento que o fez servo. O nosso esvaziamento não é kenosis. O nosso esvaziamento é frônesis. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E dito isso, nós podemos dizer, olhem para Cristo, olhem para o exemplo de Cristo. Se esvaziem do seu ego de si mesmos. Paremos de competir e antes sirvamos uns aos outros. Meus irmãos, eu tenho plena certeza que a nossa vida, ela é muito melhor
quando nós servimos. Eu tenho certeza que o ambiente no qual você está inserido, ele será muito melhor se você for um servo. Se você for um servo, o ambiente no qual você está inserido, ele será muito mais leve, muito mais agradável, muito mais pacífico, se você se esvaziar, como Cristo, ele fez. E esse esvaziamento de Cristo, o levou até as últimas consequências. O levou até a morte e levou até a morte de cruz. Meus irmãos, eu diria que... Deixa eu adiantar aqui uma frase que é interessante aqui. É de um filósofo britânico, Roger Scruton. Ele vai dizer que a melhor evolução pela qual a religião passou foi substituir o sacrifício do outro pelo autossacrifício. E essa dinâmica do autossacrifício nós só vemos na pessoa de Cristo Jesus. Só o Evangelho nos convida a um caminho de renúncia à nossa própria natureza, o nosso próprio desejo e submetê-lo a Deus e ao nosso semelhante. Meus irmãos, muitas amizades são desfeitas por causa do orgulho. Casamentos são desfeitos por causa do orgulho. Numa briga boba, um diz assim, vai embora. Outro diz, eu vou mesmo. E não volta mais. Não volta mais. Por causa do orgulho. Muitos relacionamentos não prosseguem porque somos orgulhosos demais para perdoar. E às vezes orgulhosos demais ainda para recebermos o perdão. Lembre-se, meus irmãos, que se Deus em Cristo, Ele não tivesse nos perdoado, o nosso relacionamento com o Pai teria chegado ao fim. Muitos relacionamentos chegam ao fim porque não há perdão. Se Deus pensasse como nós, o que seria de nós? O que aconteceria conosco? Por isso, meu irmão, perdoe, não engula o seu orgulho, mas expurgue o seu orgulho, permita que o Espírito Santo te lave, perdoe, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ainda falando sobre casais, Deus colocou isso no meu coração. Eu tenho visto muito autossacrifício em homens e mulheres que estão lutando por suas famílias. Eu diria, meus irmãos, que é muito fácil nós atendermos as pessoas no gabinete e falarmos assim, perdoe. A Bíblia diz, perdoe. No aconselhamento bíblico nós abrimos a Bíblia, as Escrituras e dizemos, perdoe. Mas, será que você perdoaria uma traição? Será que você perdoaria uma traição? Perdoar, meus irmãos, exige autossacrifício. E certa vez uma pessoa nesse contexto, muitas pessoas têm me perguntado, e nesse contexto, essa pessoa perguntou o seguinte, pastor, depois disso tudo que eu já passei, e o senhor sabe que eu passei, eu liberei perdão. Mas e se a pessoa desejar partir, pastor? E se meu esforço, se meu sacrifício for em vão? E eu disse para essa pessoa com todo o meu coração, nunca se arrependa de ter amado. Nunca se arrependa de ter amado. Você pode se arrepender no futuro do oposto, mas de ter amado até o fim, você nunca vai se arrepender. O exercício de perdoar, o exercício de estender a mão, nunca é em vão. Nunca é em vão. Porque Deus, nesse exercício, quando nós fazemos isso, Deus está tratando conosco. Deus está tratando o nosso coração. Deus está expurgando de nós o nosso orgulho. E nesse mês de família nós estamos orando a Deus pela restauração de muitas famílias. E eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus, porque isso já está acontecendo em nome de Jesus. Recentemente eu atendi famílias
homens, mulheres, que vieram para os cultos das quintas-feiras e falaram: pastor, estou precisando de ajuda, pastor. Pessoas não cristãs, estou precisando de ajuda. E eu ali evangelizei: meu irmão, você precisa de Cristo. As coisas só vão começar a fazer sentido na sua vida se você colocar Jesus na sua vida. E essas pessoas, para a glória de Deus, um rapaz na semana passada entregou a vida a Cristo. Ele disse: pastor, eu preciso. Porém, muitos de nós querem ver suas famílias transformadas. Pastor, eu quero ver minha família transformada, pastor. Mas nós não queremos mudar. Queremos ver as nossas famílias transformadas, mas nós não queremos nos permitir transformação. Meu irmão, acredite em nome de Jesus. A sua casa vai mudar se você mudar. A sua casa vai mudar, começar a mudar, se você permitir o tratamento do Espírito Santo em sua vida, arrancando do seu coração o seu orgulho, que atrapalha a sua família, que atrapalha a sua vida, que atrapalha o seu ambiente, o ambiente de trabalho, que atrapalha o seu relacionamento com seus filhos. Quantos pais deixam de falar com os filhos? Parece uma coisa absurda. Que o Senhor tenha misericórdia deles e de mim, porque eu tenho filhos. Mas tem pessoas que ficam sem falar com os filhos 5, 6 anos por causa de orgulho. Orgulho. O orgulho tem destruído as nossas famílias e nós precisamos acordar. Queremos que os outros mudem. Pastor, ele não muda. Pastor, ela não muda. Mas nós não mudamos. Antes de dizer: Senhor, opera um milagre em minha vida, ou melhor, de dizer: Senhor, opera um milagre na vida do outro, nós precisamos dizer: Senhor, opera um milagre no meu coração. Restaura o meu coração, Senhor. Livra-me do meu orgulho. E meus irmãos, eu tenho certeza que muitos casamentos, muitos relacionamentos seriam infinitamente melhores se removêssemos dele a competição, o combustível do orgulho. Muitos lares passariam a desfrutar de mais paz se removêssemos o orgulho do nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da minha família. Que o Senhor tenha misericórdia da sua família. E nos livre desse sentimento, desse pecado tão diabólico e tão destrutivo que é o orgulho. Que nessa semana você submeta o seu coração ao tratamento do Espírito Santo e diga: Senhor, eu vou fazer isso, Senhor. Todas as vezes que o Senhor apontar um orgulho no meu coração, eu vou me prostrar diante do Senhor. Porque nós só podemos vencer o orgulho, meus irmãos, quando nós reconhecemos que ele existe. Nós só podemos vencer o orgulho no poder do Espírito Santo. Nós não somos capazes. Nós só podemos vencer o orgulho quando a gente se prostra diante do Senhor e nós reconhecemos que nada somos diante dele. E eu quero terminar com 2 textos. O primeiro é uma poesia do James Montgomery, e ele vai dizer o seguinte: vocês podem ler para mim? O santo que usa a coroa mais brilhante do céu curva-se, o peso da glória faz com que se prostre. Quanto mais se prostra, mais sua alma acende. O escabelo da humildade, o escabelo. Eu atrapalhei vocês. Vamos ler de novo, estava tão bonito. O santo, gente, a expressão é escabelo mesmo. Escabelo era aquele banquinho que os reis, eles colocavam os pés para manter aquela postura ereta. Vamos lá. O santo que usa a coroa mais brilhante do céu curva-se em humilde adoração. O peso da glória, quanto mais se prostra, mais sua alma acende. Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Todos juntos. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos.
Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida e transforme o nosso coração para a glória dele. Meus irmãos, eu creio que Deus Ele quer revelar os propósitos, os planos dele para a vida da sua família, para o seu casamento, para a sua casa. Mas às vezes Ele está falando, Ele está mostrando, mas nós não conseguimos entender, nós não conseguimos escutar por causa do nosso orgulho. E eu creio que existem coisas que Deus só vai falar ao nosso coração se nós estivermos vivendo em unidade em nossa casa, em unidade em nossa família, se nós estivermos vivendo em unidade com o nosso casamento. Meus irmãos, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Eu acredito de todo o meu coração que Deus tem um plano específico na vida de cada um aqui presente, mas nós estamos às vezes distantes desse plano por causa do nosso orgulho. Deus tem um plano para a sua família. Eu tenho dito que assim como Deus usou a família de Abraão e disse: olha, eu vou abençoar todas as famílias por meio da sua descendência, Deus quer abençoar pessoas por meio da nossa família. Assim como Deus chamou a nação de Israel e disse: Israel, eu quero que você seja luz para outras nações, luz para outras famílias. Deus quer usar a nossa família para ser luz para outras nações, para outras famílias. Meus irmãos, sabem por que muitos casamentos não estão funcionando? Porque nós somos orgulhosos com relação aos nossos cônjuges e porque nós temos sido orgulhosos com relação ao Senhor. Queremos viver uma vida para a gente e não uma vida para Deus, achando que se nós servirmos a Deus nós vamos perder, quando na verdade quando nós ofertamos tudo ao Senhor, nós aí é que passamos a ganhar. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar com a sua família. Deus não tem um propósito específico só para você. Esposo, esposa, Deus não fez vocês a troco de nada. Deus fez vocês uniu vocês com um propósito, e com o propósito de glorificar o nome dEle. Quando o casamento perde a perspectiva da glória de Deus, ele começa a fracassar. Porque eu quero minha vontade, a minha esposa quer a vontade dela, cada um vai para o seu lado. Mas nós juntos não estamos buscando a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias. Expurgue o orgulho dos nossos corações e restaure as nossas famílias para o louvor da glória dEle, em nome de Jesus. Nesse momento eu peço que você fique de pé. Nós vamos cantar uma canção muito bonita do Ministério de Adoração dessa igreja. É uma canção que mexe muito comigo. E ela diz assim, é uma oração, é um pedido: Senhor, eu quero ser livre de mim mesmo, Senhor, e eu quero ser cheio da sua glória, Senhor. Vamos adorar a Deus com essa canção em nome de Jesus. Transbordar eu me
esperança, em ti descansar, viver como criança, sem medo do fim e tudo que há de vir, pra sempre és Senhor. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti, Senhor. Se o Senhor falou com você essa noite, meu irmão, e você deseja ser livre de você mesmo, deseja ser livre da sua própria natureza e ser cheio da glória de Deus, dar vazão aos planos e aos propósitos de Deus na sua vida, à vontade dele na sua vida, na vida da sua família. Se você tem lutado contra o orgulho, se Deus falou ao seu coração que essa também é a sua luta, levante uma das suas mãos. Tenha coragem. Esqueça quem está do seu lado. O seu compromisso em primeiro lugar é com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, por sua coragem. Glórias a Deus, porque o primeiro passo para vencermos o nosso orgulho é reconhecermos Ele. Eu quero orar também pelas famílias, especialmente pelas famílias da nossa igreja. Eu vou pedir gentilmente, rapidamente, que os pastores que estão aqui se aproximem, que subam aqui. Nesse momento nós vamos orar pelas famílias da nossa igreja. Nesse mês nós temos clamado ao Senhor por nossas famílias, por nossos lares. E vamos orar para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, para que o nosso coração esteja cada vez mais contrito, mais rendido diante do Senhor, a fim de que possamos sermos transformados em nome de Jesus. Você pode colocar a sua mão no peito, para você não cansar, porque ele que está com a mão em cima, coloca a mão no peito. Eu quero pedir ao pastor Silvio que se aproxime. Quero pedir ao pastor Silvio que ore por nós. Pastor Fábio vem aqui também, pastor Elinho. Estendamos as nossas mãos e clamemos ao Senhor, para que Ele nos faça vencer essa luta contra o pecado do orgulho, em nome de Jesus. Nosso Deus, nós nos curvamos diante do Senhor nesta noite, muito, muito agradecidos por Tua palavra, pelo Teu Espírito que pairou sobre nós nesta noite, quebrantando os nossos corações e nos fazendo entender a Tua palavra. Nós queremos apresentar diante do Senhor essa doença, esta praga, este mal que tem atacado, Senhor, o nosso coração, tem trazido destruição na nossa família, tem prejudicado o nosso desempenho profissional muitas vezes. Até a nossa forma de aprender acaba sendo inutilizada por causa desse sentimento terrível chamado orgulho. Perdão, Senhor, porque Ele tem afastado o coração dos maridos com respeito às esposas, as esposas com respeito aos seus maridos. Os pais têm se afastado dos filhos e os filhos dos pais. Mas nesta noite nós levantamos as nossas mãos, pedimos misericórdia da parte do Senhor. Vem sobre nós e nos cura com o Teu poder, Senhor. Arranca de nós este mal revelado através da Tua palavra. O Senhor sabe que Ele está dentro de nós. Nós não queremos mais ter esse tipo de sentimento. Queremos obedecer a Tua palavra e receber a graça de olharmos para o nosso Senhor e termos o mesmo sentimento que Ele teve. Nós não temos do que nos esvaziar, Senhor. Somos homens, somos falhos, mas queremos ter este sentimento em nossos corações. Olharmos para o cônjuge, olharmos para os filhos, olharmos para os pais e servi-los.
Vem com a tua graça e restaura as nossas vidas, a nossa família, a partir das nossas vidas, Senhor. Arrancando do nosso coração o orgulho e colocando a humildade, o desejo de ser o instrumento da mudança no meio da nossa família, Senhor. É a nossa oração nesta noite. Nós só podemos fazer isso com a ajuda do Teu Espírito Santo. Que Ele venha sobre nós, nos conduza, continue falando aos nossos corações, para que a nossa vida seja limpa, seja curada, que nós possamos banir esse sentimento do nosso coração, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós apresentamos o nosso coração, o nosso desejo diante de Ti. Atende, Senhor, o nosso clamor, é a nossa oração. Levantamos as nossas mãos em sinal de dependência, que venha do Senhor a capacidade de sermos humildes na Tua presença. Seja para a honra, seja para a glória do Teu nome, os nossos relacionamentos, que a nossa vida glorifique o Teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça infinita do Senhor Jesus e que a consolação, as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre as nossas famílias, sobre as famílias metropolitanas e sobre, Deus, as famílias de toda a terra. Nós pedimos assim, Senhor, a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.